como os ensinamentos estoicos nos tornam mais resilientes. Em meio ao vasto tapeçário do pensamento humano, o estoicismo surge como uma tradição filosófica que nos confronta com questões fundamentais sobre a natureza do sofrimento, a impermanência e o poder da autodeterminação. Marco Aurélio, um dos mais venerados filósofos estoicos e também imperador romano, confrontou-se com desafios que rivalizam com qualquer obstáculo que a modernidade possa apresentar. Em suas meditações, ele oferece reflexões e conselhos que são, até hoje, uma fonte de inspiração e orientação para aqueles que buscam uma vida de significado e propósito. Para compreender a resiliência dentro da filosofia estoica, é crucial reconhecer, em primeiro lugar, o núcleo central da doutrina estoica, a distinção entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Os estoicos argumentam que a origem de grande parte de nosso sofrimento e angústia se deve à nossa tentativa infrutífera de controlar eventos e circunstâncias que estão além de nossa influência. Assim, a chave para a resiliência, segundo essa tradição, não é uma mera resistência passiva ou negação da realidade, mas sim um profundo entendimento e aceitação de nossas limitações e da natureza transitória da existência. Marco Aurélio nos ensina que a resiliência não é apenas a capacidade de resistir a adversidades, mas a habilidade de adaptar-se, aprender e crescer a partir delas. Em suas palavras, acostume-se a pensar que a morte é nada para nós, pois todo bem e todo mal reside nas sensações, e a morte é a privação das sensações. Esse entendimento da morte não como um fim, mas como uma transição, é fundamental para a aceitação da impermanência, um dos pilares da resiliência estoica. A natureza, em sua infinita sabedoria e complexidade, está em constante mudança. Estações vêm e vão, impérios nascem e caem, e a vida, em sua dança eterna, continua a se desenrolar em ciclos de nascimento, crescimento e declínio. Ao reconhecer essa impermanência inerente a tudo, o estoico desenvolve uma capacidade notável de aceitar o fluxo da vida, sem se apegar excessivamente às suas vicissitudes. Em vez de resistir ou lamentar a mudança, ele a abraça como uma oportunidade para o crescimento e a aprendizagem. Porém, essa aceitação não deve ser confundida com passividade ou resignação. Em vez disso, ela é um convite para uma ação alinhada com nossa natureza e valores. Ao focarmos no que está sob nosso controle, nossas ações, escolhas e atitudes, e ao aceitarmos o que está além de nossa influência, encontramos a liberdade e a paz que são tão essenciais para a resiliência. Isso não significa que os estoicos são imunes ao sofrimento ou à dor. Pelo contrário, eles reconhecem plenamente a realidade do sofrimento humano. No entanto, eles escolhem ver esse sofrimento não como um fardo inútil, mas como uma oportunidade para o desenvolvimento e a transformação pessoal. Em um mundo que frequentemente nos puxa em direções opostas, com demandas conflitantes e distrações constantes, a sabedoria estoica nos oferece uma âncora, um ponto de referência imutável em meio ao caos. Nos ensina a encontrar a calma no meio da tempestade, a encontrar significado no sofrimento e a ver a adversidade não como um obstáculo, mas como um caminho para a sabedoria e o crescimento. Em conclusão, os ensinamentos estoicos, como articulados por Marco Aurélio e outros, são uma fonte inestimável de orientação e inspiração para aqueles que buscam uma vida de propósito, significado e resiliência. Em uma era de mudanças rápidas e incertezas crescentes, esses ensinamentos são mais relevantes do que nunca, oferecendo-nos ferramentas práticas e insights profundos para navegar pelos desafios da vida com graça, coragem e sabedoria. E para aqueles que desejam continuar essa jornada de descoberta e transformação, convido-os a se inscreverem em nosso canal. Ao ativar as notificações, você será notificado de novos vídeos que prometem iluminar e inspirar, guiando-nos juntos na senda da sabedoria estoica. O fundamento do estoicismo e a compreensão da resiliência. Ao mergulhar na essência do estoicismo, descobrimos que seu fundamento não é a busca por uma vida livre de desafios, mas, ao contrário, a capacitação do indivíduo para enfrentar tais desafios com uma mente equilibrada e um coração firme. Para isso é vital compreender dois conceitos estoicos fundamentais: a natureza e a razão. A natureza. Aceitando o fluxo da vida. A natureza é uma força onipresente e dominante no pensamento estoico. Ela não se refere apenas ao mundo natural que nos rodeia,
mas também a natureza inerente das coisas, a ordem subjacente do cosmos. Os estoicos acreditam que tudo acontece de acordo com essa ordem natural, e que ao reconhecer e aceitar essa realidade, podemos viver em harmonia com ela. A aceitação da natureza em sua totalidade exige que reconheçamos a impermanência como uma característica fundamental da existência. Tudo está em um estado de fluxo. A mudança é a única constante. Essa perspectiva pode, à primeira vista, parecer desanimadora, mas ela carrega em si a chave para a resiliência. Ao aceitar que a mudança é inevitável e que a adversidade é uma parte inerente da experiência humana, somos libertados das amarras do medo e da resistência. Em vez de gastar nossa energia tentando evitar ou negar a realidade, podemos direcioná-la para a adaptação e o crescimento. A razão, nossa bússola interna. Se a natureza é o campo de jogo da vida, a razão é a bússola que nos orienta nesse campo. O Logos é o princípio ordenador do universo, a razão inerente que permeia tudo. No pensamento estoico, cada um de nós possui uma parcela desse Logos, uma centelha divina que nos permite discernir e compreender a ordem natural das coisas. Esta capacidade de raciocinar não apenas nos separa dos outros animais, mas também nos oferece uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios da vida. Quando confrontados com adversidades, podemos recorrer à nossa razão para entender a situação, avaliar nossas opções e tomar decisões informadas. Em vez de sermos arrastados por nossas emoções ou circunstâncias externas, a razão nos permite manter uma perspectiva equilibrada e responder de maneira alinhada com nossos valores e princípios. Estes dois conceitos, a razão e a compreensão, quando combinados, formam a base da resiliência estoica. A natureza nos ensina a aceitar e abraçar a realidade, enquanto a razão nos fornece as ferramentas para navegar por ela. Ao viver de acordo com a natureza e usar nossa razão para informar nossas ações, nos tornamos verdadeiramente resilientes. Isso não significa que a vida se tornará fácil ou que os desafios desaparecerão. Pelo contrário, o estoicismo nos ensina que a adversidade é inevitável. No entanto, ao abordar a vida com uma aceitação profunda da natureza das coisas e um compromisso com a razão e a virtude, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e serenidade. Por exemplo, consideremos a perda, uma das experiências mais dolorosas e universais da existência humana. Quando confrontados com a perda, seja de um ente querido, de uma oportunidade ou de qualquer outra coisa que valorizamos, nossa primeira reação pode ser de desespero, raiva ou negação. No entanto, o estoicismo nos oferece uma perspectiva diferente. Reconhecendo a impermanência como uma característica fundamental da vida, podemos ver a perda não como uma injustiça ou uma tragédia, mas como uma parte natural e inevitável da existência. Isso não minimiza a dor ou o sofrimento, mas nos permite enfrentá-los com uma mente clara e um coração aberto, buscando lições, crescimento e, eventualmente, aceitação. Em um mundo repleto de incertezas, a filosofia estoica nos oferece uma rocha sólida sobre a qual podemos construir nossas vidas. Ao aceitar a natureza das coisas e cultivar nossa capacidade inata de razão, podemos desenvolver uma resiliência que vai além da simples resistência. Esta resiliência, forjada no fogo da adversidade e temperada pela sabedoria e pela virtude, é o verdadeiro presente do estoicismo para a humanidade. E à medida que continuamos nossa jornada pelo labirinto da vida, convido-o a continuar explorando e internalizando os ensinamentos estoicos conosco. Se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para receber atualizações sobre novos vídeos e insights transformadores. Juntos podemos enfrentar os desafios da vida com coragem, sabedoria e serenidade. As virtudes estoicas e a arte da autodeterminação. Continuando nossa exploração sobre a resiliência estoica, chegamos a um pilar central dessa filosofia: a prática das virtudes. Enquanto a natureza e a razão nos fornecem a base teórica e a orientação para a resiliência, são as virtudes que nos equipam com as ferramentas práticas para viver uma vida de propósito, significado e fortaleza diante das adversidades. As 4 virtudes cardinais do estoicismo. No coração da ética estoica, encontramos 4 virtudes consideradas fundamentais para o desenvolvimento do caráter humano: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Sabedoria.
Esta virtude diz respeito ao discernimento correto, ao julgamento sábio e à tomada de decisões que estão alinhadas com a natureza e a razão. Uma pessoa sábia sabe quando e como agir, reconhece a diferença entre o que está e não está sob seu controle e entende as implicações morais de suas ações. Coragem. Mais do que apenas bravura física, a coragem estoica envolve a força moral para enfrentar desafios, adversidades e até mesmo enfrentar a própria morte com dignidade e honra. Não é uma imprudência temerária, mas uma determinação resiliente para fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. Justiça. Esta virtude está relacionada ao tratamento correto de si mesmo e dos outros. Incorpora o senso de equidade, respeito e compaixão. Um estoico busca viver em harmonia com seus semelhantes, reconhecendo a centelha divina em cada ser humano e tratando todos com a dignidade que merecem. Temperança. Refere-se ao autodomínio, à moderação e ao equilíbrio. Em vez de se entregar a impulsos ou desejos, o estoico exerce a restrição e mantém suas paixões e emoções sob controle, garantindo que suas ações estejam sempre alinhadas com a razão e a virtude. Virtudes em ação, a fundação da resiliência estoica. Mas como exatamente essas virtudes contribuem para a nossa resiliência? Através da sabedoria, aprendemos a discernir as verdadeiras causas de nosso sofrimento e a identificar soluções eficazes. Em vez de se fixar em fatores externos que estão além de nosso controle, focamos nossa energia e atenção no que realmente podemos influenciar. A coragem nos equipa para enfrentar desafios com determinação, mesmo quando as odds estão contra nós. Em vez de recuar diante da adversidade, avançamos com confiança, sabendo que cada desafio superado fortalece nosso caráter e resolve. Praticando a justiça, cultivamos relações saudáveis e construímos uma rede de apoio. A resiliência não é apenas um esforço individual, é fortalecida pela comunidade e pelos laços que formamos com os outros. A temperança nos protege contra os excessos que podem desviar nossa trajetória ou nos causar dano. Ao manter nossas paixões e impulsos em xeque, garantimos que nossas ações sejam deliberadas e alinhadas com nossos valores. A autodeterminação e o caminho estoico. No cerne das virtudes estoicas encontramos o conceito de autodeterminação. Ao praticar a sabedoria, coragem, justiça e temperança, tomamos as rédeas de nossa vida. Em vez de sermos joguetes das circunstâncias, tornamo-nos os verdadeiros autores de nossa narrativa. O estoico reconhece que, enquanto a vida pode lançar tempestades em seu caminho, ele tem o poder de decidir como responderá a essas tempestades. Ele pode não ser capaz de controlar o vento ou as ondas, mas pode ajustar suas velas e determinar seu curso. Ao abraçar e praticar as virtudes estoicas, cultivamos uma resiliência que é tanto prática quanto profunda. Fortalecemos nosso caráter, aprimoramos nossa capacidade de enfrentar desafios e desenvolvemos uma profunda sensação de propósito e significado. No próximo segmento, exploraremos como podemos aplicar esses ensinamentos em nosso cotidiano, fornecendo ferramentas e técnicas práticas para incorporar a sabedoria estoica em cada aspecto de nossa vida. Mais uma vez, convido-o a continuar conosco nessa jornada de descoberta e transformação. Se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para estar sempre atualizado sobre novos insights e reflexões. A jornada estoica é uma de autodescoberta, crescimento e, acima de tudo, resiliência. Aplicando o estoicismo no cotidiano, técnicas e reflexões, avançando em nossa exploração da resiliência estoica, agora nos deparamos com uma questão prática. Como podemos incorporar esses ensinamentos profundos e transformadores em nosso cotidiano? O estoicismo, em sua essência, não é meramente uma filosofia teórica, mas uma maneira de viver. A seguir, vamos discutir técnicas e práticas concretas que nos ajudam a viver de acordo com os princípios estoicos e fortalecer nossa resiliência diante dos desafios da vida. A prática da reflexão matinal. Comece cada dia com um momento de quietude e reflexão. Pergunte-se: o que desafios posso enfrentar hoje? Como posso responder a eles de acordo com os princípios estoicos? Ao antecipar desafios e preparar-se mentalmente para eles, você se coloca em uma posição de força e propósito. Diário estoico. Ao final de cada dia, dedique um momento para refletir sobre suas ações, decisões e emoções. Pergunte-se:
Eu vivi de acordo com minhas virtudes e princípios hoje. Onde posso melhorar? Onde tive sucesso? Esta prática não só ajuda a internalizar os ensinamentos estoicos, mas também oferece insights valiosos sobre seu próprio caráter e progresso. Exercícios de desconforto voluntário. Desafie-se regularmente a sair de sua zona de conforto. Pode ser algo tão simples quanto tomar um banho frio ou jejuar por um dia. O objetivo não é o sofrimento em si, mas lembrar-se de que você é capaz de suportar adversidades e que o conforto externo não é a chave para a felicidade interna. Meditação sobre a mortalidade. Memento mori. Lembre-se regularmente da impermanência da vida. Esta não é uma prática mórbida, mas uma forma de valorizar o presente e manter uma perspectiva correta sobre os desafios e adversidades da vida. Sabendo que a vida é curta e preciosa, tornamo-nos mais resilientes diante das pequenas adversidades e mais determinados a viver de acordo com nossos valores. O poder da visualização negativa. Imagine regularmente o pior cenário possível em uma situação dada. Ao fazer isso, você não apenas se prepara mentalmente para adversidades, mas também aprende a valorizar e agradecer pelo que tem agora. Prática da indiferença. Reconheça a diferença entre coisas que estão sob seu controle e coisas que não estão. Foque sua energia e atenção nas primeiras e aprenda a aceitar e liberar as últimas. Esta prática cultivará uma paz interna duradoura e uma resiliência genuína. O estoicismo, embora enraizado em tradições e textos antigos, é notavelmente relevante para a nossa era moderna. Em um mundo repleto de distrações, mudanças rápidas e desafios constantes, os princípios e práticas estoicas nos oferecem uma bússola firme e um caminho claro para uma vida de propósito, significado e resiliência. Ao incorporar estas técnicas em nosso cotidiano, não apenas fortalecemos nosso caráter, mas também transformamos os desafios em oportunidades para crescimento e aprendizado. E assim, enquanto esta exploração da resiliência estoica chega ao fim, a verdadeira jornada está apenas começando. Convido-o a continuar conosco, aprofundando-se ainda mais nos ensinamentos e práticas estoicas e descobrindo a cada passo uma vida mais rica, mais significativa e mais resiliente. Se você encontrou valor e inspiração neste vídeo, inscreva-se em nosso canal para mais insights sobre o estoicismo e como ele pode transformar sua vida. Ative as notificações para não perder nenhum de nossos futuros vídeos. Juntos, exploraremos os tesouros da sabedoria estoica e descobriremos a cada dia como viver uma vida melhor e mais autêntica.